Olá, tudo bem? Eu sou o Diego Freitas, seja bem-vindo a essa palestra aqui, Desvendando os Quadrinhos de Humor. Então, essa é a introdução, essa primeira parte, né, da palestra que a gente vai falar é sobre os quadrinhos de humor, né? A gente tem aí uma lista grande de tipos de humor. Eu tenho uma pilha aqui de quadrinhos para apresentar para vocês, para dar exemplos, para falar. Eu espero que vocês aprendam bastante aqui nessa palestra. Então, vamos falar aqui que a gente não tem muito tempo e o conteúdo é bem grande. Então, vamos que vamos. Eu vou me apresentar primeiro. Eu sou o Diego Freitas, daqui de Campinas. Eu completei esse ano 30 anos e desde os meus 20, né, desde 2010, eu tô aí fazendo quadrinhos para internet. Eu comecei publicando no Orkut, acho que foi em 2009, por aí. Em 2010 eu comecei um blog e comecei a publicar esses quadrinhos na internet, então eu considero aí 2010 como o começo da minha carreira, digamos assim, né? E tive um site que chamava Esboçais e agora tem um site que chama diegofreitas.com. Eu já produzi mais de 1.400 tirinhas, já desenhei tirinhas de diversos temas, com diversos personagens diferentes, com temas, com piadas. Eu consegui, para mostrar para vocês de exemplo, só do Minha Vida de Cão, eu consegui listar quase todos os tipos de humor, só com tirinha do Minha Vida de Cão. Tem um ou outro que eu não consegui colocar, porque são temas um pouco mais fora do que eu tento alcançar com as tirinhas, mas vocês vão ver que eu trouxe bastante exemplo aí do meu próprio trabalho, para a gente ilustrar legal essa palestra, tá? O que mais que a gente pode falar? Bom, eu tenho essas tirinhas aí, dezenas delas publicadas em quadrinhos, em livros didáticos, né? Das editoras grandes aí que a gente tem no Brasil, FTD, Moderna, Positivo, Saraiva, Pearson, entre outras aí que vocês podem listar. Todas as grandes têm alguma tirinha minha. Então eu já tenho bastante experiência com essa parte de fazer tirinha. Os professores gostam bastante do meu trabalho, tanto que estão sempre colocando ele nos livros didáticos. Então acho que eu tenho alguma coisa aí para colaborar com vocês. Além dos quadrinhos de humor, eu também produzo histórias de aventura, né? Eu trouxe alguns quadrinhos aqui para mostrar para vocês. O Minha Vida de Cão é o que eu falei lá. Eu tenho por enquanto só esse zine aqui, né? Que é preto e branco e tal. É um quadrinho bem pequenininho. As tirinhas que eu vou mostrar aqui no vídeo não tem aqui. Esse aqui só tem algumas tirinhas exclusivas. Tem essa coletânea que eu fiz aqui, que é uma paródia barra sátira de jogos de videogame. A gente faz bastante piada, tem algumas coisas mais emotivas, mas no final a maioria é trabalho de humor, porque é uma coletânea de vários artistas de humor, tá? E eu tenho também o Tinta Fresca, que é aventura, mas tem humor também aqui, que vocês podem acompanhar se vocês curtem aventura, que tem umas piadinhas, que tem um drama aí. O Tinta Fresca é um trabalho que eu faço junto com o Vinícius Gressano. O roteiro original é meu, os personagens foram inicialmente criações minhas, né? Mas hoje a gente divide praticamente metade e metade o trabalho aí. Então, vamos lá. Vamos falar sobre o que é humor, tá? A palavra humor, ela vem da medicina moral do Hipócrates, que ele era um médico da Grécia Antiga. Ele é conhecido, é considerado aí o grande pai da medicina ocidental, né? Digamos assim. E ele tinha essa coisa da medicina humoral, que eram os humores líquidos do corpo, né? Tinha o humor amarelo, o humor negro. Ele considerava os fluidos do corpo como humores, né? Então a palavra vem disso daí. Mas hoje a gente considera mais o humor como uma parte do estado de ânimo, né? A gente usa essa palavra para significar isso. E quando a gente fala de bom humor ou mau humor, a gente está querendo dizer que o bom humor é o quê? A pessoa está sorridente, feliz, disposta, extrovertida, e o mau humor, a pessoa está triste, está para baixo e tudo mais. Então, a gente geralmente considera o bom humor a pessoa tá feliz ou risonha, alguma coisa do tipo, né? Então, quando a gente fala de humor, a gente às vezes está falando mais de comédia, né? Que aí a comédia, aí a gente já está mais específico para nossa palestra aqui, tá? Então, quando a gente está falando de quadrinhos de humor, na verdade a gente está falando de comédia, tá? Para ficar bem mais definido e melhor para vocês. Tem um fato interessante aí para vocês pensarem, que o riso, né? Rir,
é uma coisa bastante humana. A gente até tem umas pesquisas aí que tem animais, né, que foram testados para ver se eles entendiam algum tipo de ironia, alguma coisa assim. E até tem alguns estudos aí que comprovou aí que os animais reagem diferentes quando eles veem alguma coisa que tenha uma virada, alguma coisa assim. Mas o riso, do jeito que a gente ri, do jeito que eu tô tentando sorrir aqui para vocês enquanto eu apresento essa palestra, é uma coisa muito humana, né? Ela foi desenvolvida durante anos e anos aí da nossa sociedade, né? A gente sorri, a gente mostra os dentes, a gente move os músculos do rosto, que é uma coisa que é nossa, é do ser humano. Então a gente tem que ser muito feliz de ter isso exclusivo da gente. É muito bonito a gente ter essa capacidade de rir e fazer rir. Acho muito legal. E o mais importante aqui, a gente tem que ficar de olho nisso daqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês que... quebra de expectativa, é isso que a gente ia falar. Exatamente. A quebra de expectativa é a parte mais importante do humor, da comédia. A gente tem que estar sempre subvertendo a expectativa da pessoa. Claro que existe o humor de bordão, que ele é baseado na expectativa. Você está sempre esperando que funcione de uma forma específica, né? Mas ainda assim, precisa ter uma pequena quebra de expectativa ali da forma que vai usar o bordão. Então, o bordão vai ser uma muleta, tá? A gente vai falar isso mais pra frente ali, na hora que a gente tiver nos outros tipos de humor. Então, humor one-on-one, aqui usando o termo americano que o pessoal usa, do básico, né? A gente tem, então, os componentes básicos do humor, usando termos em inglês de novo, né? A gag, que é basicamente falar a situação, o timing, que é basicamente a hora certa, né? O tempo certo, e a punchline, que é a conclusão. Então é como que você vai amarrar tudo isso, né? Então, a situação é o quê? É o começo da piada, digamos assim. Então, dois caras entram no bar, né? Essa é a situação, essa é a gag, tá? E aí o timing, ele tem que servir de apoio para punchline. Então a punchline vai ser aquela piada que fica lá no final da história. Tipo, os caras do bar, vai acontecer alguma coisa com eles lá. Para você fazer essa piada ser engraçada, tem que ter o timing certo, né? Tem que ter o tempo de contar certo, tem que desenvolver. Porque senão vira aquela piada do cavaleiro preto no cavalo preto e branco que nunca acaba. E a graça da piada é que a pessoa fica escutando e nunca tem um final, né? Muito bem. Falando em cavaleiro preto do cavalo preto e branco, é impossível ser engraçado o tempo todo. A gente não consegue ficar contando piadas e fazer as pessoas rirem por muito tempo, porque a piada, na verdade, ela é montada, ela é construída. Então você precisa montar a gag, o timing, a punchline. Gag, timing, punchline, sempre. Então não dá pra fazer punchline, 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 punchline. Você não consegue encaixar isso. Isso não existe, tá? Sempre tem que ter uma... Porque a punchline, ela depende de outra coisa. Não tem como você fazer uma punchline em cima de uma punchline, porque aí você tá transformando a punchline anterior numa gag, tá? Então, tem que ficar esperto nessa parte, principalmente, de você saber construir isso de uma forma adequada. Vamos lá, então, vamos listar aí alguns tipos de humor. Eu vou ser sincero com vocês, eu não sou um acadêmico do humor. Eu tô trazendo para vocês aqui uma experiência de tudo que eu conheço, de tudo que eu assisti, de tudo que eu pude estudar e tive acesso. Pode ser que tenha algum humor aí que você pensou, que eu não pensei, mas a maioria foi porque eu escolhi não colocar. Assim, eu achei que encaixava um dentro do outro ali. Tem até algumas coisas meio redundantes aqui dentro da nossa lista, mas vocês vão entender por que eu coloquei os dois juntos. Então, vamos começar pelo mais clássico de todos, que é lá da época de quando a gente só fazia um desenho, ou só fazia ali... era um cinema mudo, preto e branco, que não tinha som. Ou era no teatro, no circo também, né? Que é um humor independente de diálogo. Ele é aquele humor de palhaço, sabe? Aquela coisa engraçada, a torta na cara, o porrete. A gente tem muitas formas de fazer esse humor físico, e não precisa ser a piada. A piada é a violência física exagerada, assim, que às vezes não é real, sabe? Porque se ela fosse real, aí já entra no humor ácido, que a gente vai falar mais pra frente. Então, alguns exemplos aí de humor físico que a gente tem.
Os Três Patetas, Gordo Magro, Debi Lloyd, N filmes aí de humor que vocês devem ter assistido. Aí Ace Ventura também tem um pouco disso até. E aí a gente tem alguns atores que são bem famosos aí, a Charles Chaplin, Rowan Atkinson, né, o clássico Mr. Bean, Jim Carrey, entre outros. Aqui no Brasil a gente tem muita gente também de humor aí, slapstick, gente genial, tá? Eu trouxe aqui pra vocês uma tirinha, que é essa daqui, a tirinha que eu tomo uma porrada do caixa eletrônico ali, né? Essa tirinha, então, eu conto a história de que eu fui ali, nessa cena específica tem só o efeito sonoro, não tem eu falando alguma coisa, falando ai, ou mesmo que tivesse eu falando ai, não é um diálogo, né? É só um som, né? Então essa tirinha aqui para mostrar para vocês um trabalho meu com slapstick. E eu tenho aqui um quadrinho que eu vou mostrar para vocês também, que é o Mute do Marco Oliveira, que é um quadrinho basicamente sem diálogo. Ele não tem diálogo, ele é mudo mesmo. Por isso que ele chama mudo, tá? Então esse, para você que estiver interessado aí em ler um quadrinho slapstick, tem o Mute, saiu pela Zarabatana do Marco Oliveira. Vamos continuar, que o tempo é curto. O humor do cotidiano. O Jerry Seinfeld, na própria série Seinfeld, né, ele definiu o seriado como um seriado sobre o nada, né? Mas não é sobre o nada, é sobre o nosso dia a dia, né? Que na época que ele lançou essa série, muitos seriados eram sobre famílias, era sobre relação familiar. E o Seinfeld não é sobre isso, ele é sobre coisas do dia a dia, né? E hoje isso é muito comum, a gente vê tanto stand-up aí, as pessoas falando sobre o seu dia a dia, ou às vezes até a pessoa que é aí um youtuber famoso que faz piada sobre o cotidiano dele, entre outras coisas, assim. Então, tudo que for a ver com observar o cotidiano e comentar o cotidiano tem a ver com esse tipo de humor, que é o humor cotidiano. Então, a gente está no nosso segundo, a gente falou de slapstick, esse é o cotidiano, que são sobre coisas comuns, né? E tem algumas séries que tem a ver aí, Friends, Two and a Half Men, os stand-ups, né? Coisas que podem ou não acontecer no dia a dia. Então eu trouxe aqui uma tirinha de uma coisa que aconteceu no dia a dia meu, né? Que eu não paguei a conta de água. E aí eu fiquei sem água em casa e fui reclamar com a moça da zeladoria. E a moça falou que eu não tinha pago a conta. Aí eu fiquei bravo porque a culpa era minha, né? No caso. Então dá pra fazer aí um trabalho desse sentido aí. E o quadrinho do cotidiano que eu escolhi para falar é esse aqui, Jovem Adulto, do Gabriel Lage, que é um rapaz jovem, hein? Editora Choquedon. Essa editora não existe mais no Brasil, mas o quadrinho acho que você consegue encontrar ainda por aí. É bem legal o trabalho do Gabriel Lage, eu já gostava na internet. É muito sobre o cotidiano de um jovem adulto, realmente, assim, né? Ele tá nos seus primeiros 20 anos aí, né? Eu já cheguei nos 30, mas ele tá nos 20 ainda, é bem legal. Conversa bastante com a minha geração também. Próximo, humor do constrangimento. Se você já viu um filme chamado Férias Frustradas, você sabe o que é ficar constrangido vendo a outra pessoa passar vergonha. Então, o humor do constrangimento é basicamente dar tudo errado, tudo dá errado, muita vergonha alheia, sempre um atrás do outro, sabe? É só a desgraça que acontece com a outra pessoa, e a graça é essa, a graça é ver o outro em situações constrangedoras, tá? Então a gente tem alguns filmes aí que eu coloquei também, além do Férias Frustradas, o Superbad e o Se Beber Não Case também, que é um outro clássico. Eu coloquei aqui um constrangimento que eu passei também no meu cotidiano, né? Esse aconteceu também. Então eu cheguei lá no shopping, né, e vi um cara fazendo sorvete tailandês, né, que eles enrolam numa chapa bem gelada, assim, e ficou parecendo um presunto, que era um negócio rosa. E eu comentei com a minha esposa, nossa, parece um presunto bem baixinho, né? E o cara escutou. E isso, eu passei muita vergonha por ele ter escutado, assim, né? Então, fiquei bem constrangido sobre isso. O quadrinho que eu trouxe pra falar pra vocês do humor de constrangimento é O Pior Namorado do Mundo, do meu grande amigo Will Leite. É um cara muito bom. Tem um outro quadrinho dele aqui também pra eu falar, mas esse aqui é o lançamento dele, do ano passado, que é um quadrinho que ele conta a relação dele com a esposa dele, ou ex-esposa, né? Pra dar um spoiler aqui.
que várias situações constrangedoras que aconteceu com o casal, bem legal, desde o começo do namoro deles até o casamento. Vamos lá, vamos continuar. Próximo, humor de sátira. A gente escolhe um alvo, então, pra gente ridicularizar, né? A gente pode escolher aí um indivíduo, uma organização, a gente pode escolher um costume, pode ser alguma coisa da sociedade. A sátira é você escolher uma coisa da sociedade ou uma coisa do dia a dia e você tirar sarro daquilo. Você vai transformar aquilo numa coisa ridícula e engraçada. A gente tem diversos programas que faziam esse tipo de coisa. A sátira é um humor bem antigo mesmo. Eu coloquei alguns exemplos aqui. Saturday Night Live, Cacete e Planeta no Brasil, que a gente tinha muito. Revista Mad fazia muita sátira também. E a gente vai falar em seguida aqui de um outro tipo de sátira. Aqui no caso eu estou mostrando um pedaço do Tinta Fresca, né, que é o quadrinho que eu mostrei para vocês. Esse daqui, ó. Tem uma página que a gente faz uma sátira de um desenho de um quadrinista que se chama Rob Liefeld, ou Rob Liefeld. Ele tem esse Capitão América aí todo deformado que ele fez uma vez para uma série de quadrinhos que eram Os Heróis Renascem. E isso é um meme da internet até hoje, né, desse desenho feio dele. E então a gente fez essa sátira aí dentro, tirando um sarro disso dentro do Tinta Fresca. E o Arthur, ele, o personagem, fala que ele parece um Chester de Natal, né? E tá tirando um sarro aí do Rob Liefeld. Desculpa aí, Rob Liefeld, mas o desenho é feio. Legal. Faltou falar da sátira aqui que eu trouxe pra vocês antes da gente falar do humor do absurdo. Aqui, ó. Os Bastidores da Bíblia, Êxodo. Quadrinho com roteiro do meu amigo Carlos Ruas e arte do meu outro amigo Leonardo Maciel. Quadrinho lindamente desenhado, tá? Que é uma sátira do Moisés no Egito, saindo do Egito. Então, se você gosta dessa história do príncipe do Egito aí, tem essa zoeira aqui. E é bem legal que eles trabalham partes reais da Bíblia. Eles adaptam fielmente o que aconteceu. É bem legal. Então, um quadrinho bacana aí para vocês correrem atrás aí. É independente, mas vocês conseguem comprar aí com o Carlos Ruas ou com o Leonardo Maciel. Vamos lá falar do humor do absurdo. O humor do absurdo é a gente pegar uma sátira, no caso eu tava falando aqui de uma sátira, e exagerar muito. A gente exagera até o ponto que fica irreal, assim, foge da realidade. Ele não tem nada a ver com o que você espera ou de que vai acontecer. Assim, é uma coisa sempre absurda. E a gente tem assim um clássico que é falar que isso é humor britânico, né? A gente tem o Monty Python como um grande representante desse tipo de humor, né? Aqueles sketches clássicos que eles têm. Se vocês pesquisarem Monty Python, vocês vão achar N sketches engraçadíssimos, que são sempre coisas absurdas. O programa deles era tudo sobre você pegar uma coisa, por exemplo, pegar um consultório médico e deixar aquilo uma coisa bizarra, sabe? É esse o trabalho deles. Então, se você quer fazer um humor do absurdo, olha o trabalho do pessoal lá da Inglaterra. Os britânicos são muito bons nisso. E também aqui no Brasil a gente tem os nossos grandes representantes aí, os episódios clássicos do Hermes e Renato aí, que é a pérola do absurdo no Brasil, né? Aconteceu N coisas que não fazem sentido nenhum, mas que são muito legais. Então, conheçam aí o Hermes e Renato, para quem não conhece, é bem legal. Tem muita coisa datada, né? Que nem os Trapalhões também tem, mas é bacana para vocês darem uma olhada lá. E aqui eu coloquei uma tirinha que eu fiz do Minha Vida de Cão, que a minha plantinha estava morrendo ali, estava muito triste, a minha samambaia estava falecendo ali, muito sequinha, e eu fiz um coach nela ali, dando uma mensagem de positividade para a planta. Não faz sentido nenhum você fazer isso, né? Mas aí eu fiz aí com uma piada na tirinha. E o quadrinho que eu trouxe para vocês para falar de humor do absurdo, O Mar Menino, do Paulo Moreira. Esse cara aqui é um grande destaque dos últimos anos aí do humor brasileiro de quadrinhos. Muito legal o trabalho dele. Só coisa viajada demais, muito engraçado, muito bom, muito bom. Comprem, eu acho que tá até esgotado, isso aqui acho que nem tem mais para vender. Mas se vocês encontrarem, comprem, é muito bom. É risada da primeira até a última página, muito bom. Vamos lá, próximo, humor de paródia. A paródia, o que é? Diferente da sátira, né?
a gente está fazendo uma coisa um pouco menos ácida e crítica. Na verdade, a paródia é quase uma homenagem, mas de uma forma engraçada, né? É uma representação falsa, podemos dizer assim, né? Os exemplos que eu coloquei aqui, por exemplo, Todo Mundo em Pânico. Vocês lembram do Todo Mundo em Pânico? Eles pegaram um filme Pânico, né? E transformaram aquilo numa coisa engraçada, uma coisa violenta pra caramba, que no fim virou uma piada, né? E eles colocam piada de vários filmes de terror, todos juntos, né? Inclusive na série Todo Mundo em Pânico 2, 3, eles foram colocando mais coisas, mais tipos de filmes, né? Misturaram sinais, misturaram... Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, N coisas aí, tudo misturado lá. Então, a paródia é você pegar alguma coisa característica específica e fazer uma espécie de homenagem deturpada àquilo, né? Digamos assim. Tem alguns outros filmes aí bem legais também que dá pra recomendar. Top Gang, que é um filme que pessoalmente eu gosto muito, do Top Gang 1 e 2, eu dou muita risada. E SOS Tem um Louco no Espaço, que é uma sátira Star Wars também, se vocês quiserem dar uma olhada lá. Que no inglês é Spaceballs, se eu não me engano. Eu coloquei aqui uma tirinha pra vocês verem uma paródia que eu fiz aqui, ó, o Rambo. Então, meu manjericão ali tava morrendo. De novo, né, eu fazendo tirinha sobre planta, mas tudo bem. Tava morrendo ali o manjericão, aí eu virei tipo um Rambo, no Rambo 2 ou 3, não lembro muito bem, que ele faz aqui toda aquela cena em que ele coloca a faixinha na cabeça, a faca na bota e tudo mais, e uma cena dele metralhando ali os pulgões. Então, você pode parodiar as coisas mais ou menos assim. E falando em paródia, eu trouxe aqui um quadrinho do Cara Unicórnio, que é bem legal, uma paródia de super-heróis. Claro que não é uma paródia específica de um super-herói específico, mas a história de origem do Cara Unicórnio é muito parecida com a do Homem-Aranha. O Homem-Aranha é picado por uma aranha radioativa, o Cara Unicórnio é bicado, não sei, chifrado por um unicórnio radioativo, alguma coisa assim, e ele se transforma em unicórnio. Bem legal o trabalho do Adriá, e bem inclusivo também, né, porque é um herói aí LGBTQ+, bacana. Deixa eu mostrar um pouquinho por dentro pra vocês aqui, que legal, o desenho do Adriá. Muito bem, vamos continuar. A gente tem aqui então o humor de ironia. Humor de ironia ou sarcasmo também, né? Que eu juntei os dois aí, porque eu acho que é uma coisa bem parecida, assim. Dava pra gente conversar junto. O contexto da ironia é meio que você diz e o que você quis dizer. É uma diferença do contexto que você tá falando e a controvérsia que traz dessas frases, né? Então, às vezes você, pelo tom de voz que você usa, você está sendo irônico. Porque você não usaria aquele tom de voz para dar aquela mensagem especificamente, né? Então, ser irônico tem muito a ver com isso, e ser sarcástico também. Assim, você ser o famoso passivo-agressivo, né? Eu trouxe alguns exemplos aí para vocês de histórias de ironia e sarcasmo. A gente tem o Guia do Mochileiro das Galáxias, que é um livro que eu gosto muito, e o filme é bem legal também, bem divertido, mas o livro é melhor. Tem a série britânica clássica, e inclusive vai sair uma série nova, bem legal. Esse livro é imperdível para quem gosta de humor, e é um humor do absurdo. O Douglas Adams é britânico, então se preparem. Tem a Vida de Brian, do Monty Python também, britânico também. Os britânicos são muito bons em ironia. E o Âncora, que é um filme americano que tira sarro das televisões e do machismo que tinha ali por trás dos jornalistas americanos. Eu fiz uma tirinha aqui sobre ironia, que é uma tirinha onde que eu falo ali que eu tô super no controle ali, fazendo uns cortes com a faca ali, e a minha esposa me avisa, Digo, cuidado, você tá se cortando aí. E aí eu falo que não, que absurdo, e eu mostro a minha mão toda queimada e cortada, né? Então, a diferença do contexto ali que eu tô trazendo em relação ao que está sendo mostrado. Faltou mostrar para vocês o outro livro que eu falei que ia mostrar do Will Leite para vocês, é Dona Anésia. Esse aqui, Anésia, do Will Leite, sensacional. A Dona Anésia, ela é o sarcasmo em pessoa. Pensa na encarnação do sarcasmo, a Dona Anésia. É um sucesso na internet, tem muita tirinha dela aí, um grande sucesso. O Will Leite não precisa recomendar mais. Isso aqui, se você encontrar para vender, compra. É muito bom. Risada do começo ao fim também. Vamos lá então, humor depreciativo. O que é humor depreciativo? É você escolher uma característica de alguém
e atacar aquela característica. Hoje em dia isso é muito mal visto. Tem gente que acha super engraçado ficar atacando as pessoas pela cor da pele, ou pela ser gorda, ou por ela ser de algum lugar, por exemplo, é português, burro, hahaha, a pessoa, loira, burra, hahaha, sabe? Esse tipo de piada não é legal, gente, não é engraçado. Você ofender as pessoas não é piada, tá? É só ofensa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o humor depreciativo. Por isso que o autodepreciativo funciona tão bem, porque aí você está falando do seu lugar de fala, digamos assim, né? Então quando um homem negro está falando sobre a vida do homem negro e sobre racismo e tudo mais, ele fazer piadas racistas, funciona melhor, é claro, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de humor depreciativo pra gente não se colocar em situações complicadas, tá? Então por isso que o humor autodepreciativo funciona tão bem. Eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês. Louis C.K., Ed Murphy, George Carlin, são grandes stand-ups aí que faziam grande sucesso com humor autodepreciativo, né? E aqui eu fiz uma tirinha em que eu tô tirando sarro de mim mesmo, porque eu torci o meu tornozelo, aí minha esposa fala, nossa, mas de novo? Eu falo, não, de novo não, foi o outro agora. Então, eu tô tirando sarro ali da minha incapacidade de não me machucar enquanto eu pratico esportes. E o autodepreciativo que eu trouxe aqui não é bem autodepreciativo, mas é o mais próximo que eu achei aqui na minha coleção. Sopa de Salsicha, do Eduardo Medeiros. Sensacional projeto do Eduardo Medeiros. Gigante, muita página, que é uma história da vida dele, assim, ele conta coisas que aconteceram com ele, assim, do dia a dia, do casamento, mudanças que ocorreram e tudo mais, histórias da vida, os amigos, e sempre tirando um sarrinho aí das coisas da vida, né? Bem legal. Próximo, humor de repetição ou de bordão. É um mais simples, a gente já falou lá no começo sobre isso, né? Repetição. Então a gente está sempre repetindo a piada. Às vezes é a forma da piada, às vezes é uma frase específica, né? Que nem a gente tinha no Zorra Total, tô doido, do Jajá, pra quem lembra, aí, muito antigo. A gente teve N coisas dos personagens que a gente tinha aí do Zorra Total, da Praça é Nossa e tudo mais, que são personagens que repetem a mesma coisa, mas a gente tem também, às vezes, a repetição da fórmula também como um bordão, tá? Então eu coloquei alguns exemplos aqui. Tem o filme A Era do Gelo também, além dos que eu já falei, que também é um filme que repete muito as piadas, principalmente do esquilinho lá. Se vocês lembram do esquilo, que tá sempre quebrando o gelo e fazendo algum desastre, correndo atrás da noz dele. Ele correr atrás da noz já é a piada, tá? Então, esse é o bordão que está envolvido naquele esquilo. Eu coloquei aqui uma tirinha que eu repito o personagem e a situação. Qual é a situação? A panela de pressão representa alguém fazendo pressão sobre mim, né? Então eu coloquei duas tirinhas, uma que ele pergunta se eu já paguei os boletos do mês, aí eu sofri a pressão, e na segunda tirinha ele me avisa que o seguro-desemprego está acabando e fala, isso bota pressão em mim de novo. Então a gente repetir alguma coisa é uma espécie de bordão. Faltou de novo eu mostrar o quadrinho aqui. Então, como eu realmente, a Fernanda Nia, grande amiga minha aí também, tá sempre repetindo os bordões dela, que é uma coisa como seria realmente, como é a expectativa e depois como é na realidade. Bem legal o trabalho da Nia, é meio antiguinho, já tem uns anos aí, esse é o volume 2, mas se vocês curtem essas piadinhas, e tem o site dela também para vocês acompanharem lá, que ela tá sempre postando. Saiu pela editora Nemo esse daqui. Humor pontual. Humor pontual, o que é? Na verdade, não é um tipo de humor, mas é quando a gente coloca ele inserido em alguma coisa que não é necessariamente de humor, né? Que existem, por exemplo, Cegos, Surdos e Loucos, é um filme de comédia. Ele é um filme de comédia, ele é piada, ele vai emendando as piadas, é claro que eu não falei, não dá pra rir o tempo todo, mas é sempre a construção da próxima piada. E quando a gente tá falando de Toy Story ou de Guardiões da Galáxia,
entre outros filmes que tem piadas, aí a gente fala que é um humor pontual. Ele em alguns momentos, ele é meio acessório, assim, leve, sabe? A gente coloca aí nos filmes de comédia romântica também, né? Porque, na verdade, a gente está assistindo um romance que tem alguns momentos engraçados, algumas piadas. Então, não é um filme de comédia, é uma comédia romântica. Então, romance pincelado ali com coisinhas de humor. Então, a gente tem aqui... Eu não trouxe nenhuma coisa minha, né, específica para mostrar para vocês, mas o Tinta Fresca, ele é um quadrinho que tem humor pontual ali. Ele é na verdade, ele é uma aventura com um drama e também tem bastante humor aí nos momentos, tem piadas e tal. Então, se vocês gostam desse tipo de coisa, de aventura, com um pouco de drama e humor, é bem divertido, bem aventuresco mesmo, bem jovem, assim, pra quem gosta de Super Choque. Vamos falar de humor crítico, político ou ativista. Esse daí, eu também não tenho tirinha desse jeito. O pessoal chama de humor inteligente, né? Eu acho besteira isso, eu acho que fazer humor já é uma coisa tão difícil que você chamar um humor específico de inteligente, acho besteira, sabe? Claro que o humor depreciativo, quando utilizado de uma forma burra, ele não é inteligente, né? Mas o humor político, o humor inteligente é uma palavra não muito legal. Não gosto muito desse termo. Ele é focado em uma causa contra uma ideia. Então você vai promover uma causa e fazer essa causa ser contra uma ideia específica, né? Pode ser uma tirinha contra o machismo. Pode ser um personagem que é machista, mas você colocando ele falando coisas absurdas, você transforma naquilo no contrário, né? Ele é invertido. É uma crítica, em vez de ser uma piada sobre o opressor. Você está valorizando, você está diminuindo o opressor, na verdade, mostrando como ele é ridículo, né? Tem algumas pessoas famosas aí que tem muito desse trabalho. O diretor Michael Moore, a Laerte, grande cartunista, uma pessoa incrível aí que a gente tem no Brasil. O Latuf faz muita coisa política ativista. O André Dahmer é sempre um humor muito ácido. Ele é muito satírico, mas ele tem as coisas políticas dele bem legal também. E o Enfield, né, que não tem nem o que falar, é um dos maiores cartunistas que a gente já teve no Brasil aí. E eu trouxe pro político ativista, eu trouxe esse quadrinho feminista que eu tenho aqui, que é o Zine XXX, que foi lançado há uns vários anos atrás aí. São histórias, vários zines de várias autoras, tem muita mulher aqui trabalhando, é só quadrinho de mulher, bem legal. Para quem tá afim de ler uma coisa feminista e interessante, trabalho de mulheres, dá uma acompanhada aqui no trabalho das meninas aqui. Eu nem sei se tem para vender isso, mas chama Zine XXX, tá? É o nome do projeto. O humor ácido, né, que o pessoal chamava de humor negro. Esse termo humor negro ele foi abandonado justamente porque hoje ele tem uma conotação racista, não é legal. Então a gente considera isso com o humor do absurdo, né, que a gente falou lá do humor britânico, né? Só que ele tem uma parte de repulsa. Então a gente mistura aí alguma coisa muito repulsiva nesse absurdo. Então pode ser, por exemplo, morte, né? Que aí a gente está colocando ali, por exemplo, Mundo Estranho de Jack, né? Que tem aquela coisa bonitinha, engraçada, mas é meio bizarro porque tem a ver com a morte, com personagens mórbidos. Escatologia, e aí envolve tanto a parte escatológica padrão quanto o sexo de uma forma não tão socialmente aceitável, digamos assim, né? Que aí já é considerado escatologia dependendo da moral da pessoa, né? E a ultraviolência, que aí já é uma coisa ainda mais absurda ainda, né? Que a morte já é uma coisa pesada, a ultraviolência também é. Então a gente tem aí alguns exemplos que usam esse tipo de humor ácido aí que podemos falar. South Park, Família Addams, Sweeney Todd, aquele filme do cara que faz tortas com pessoas mortas, e Evil Dead, que
é um filme que eu gosto bastante, né? Tanto do 1 quanto do 2, que é um filme de horror, mas ele é tão absurdo que ele é engraçado. E tem uns zumbis lá e tudo mais. São possuídos e ele tem que matar, ele tem uma serra elétrica no braço, é bem legal. Eu gosto bastante do Evil Dead. Ah, faltou mostrar então o Coprolitos, que é o quadrinho aí de humor negro. Humor negro não, desculpa pessoal. É o quadrinho aí de humor ácido que eu trouxe para falar para vocês. Eu não vou nem mostrar muito aqui do que tem aqui dentro, mas é o Marcati, né, gente? Ele é um cara clássico dos quadrinhos nacionais. Eu não tenho muita coisa dele, mas o Coprolitos é um das HQs dele que eu tenho. Tem até na capa aqui já tem uma coisa meio censurada aqui. Mas bacana que tem também esse tipo de humor ácido aqui, bem pesado. Não é tão pesado assim, né? É mais escatologia moral, assim, que a gente é muito conservador aí nos costumes, acaba achando esquisito, né? Mas são coisas da vida, não tem nada absurdo demais. Pessoal, esse é o fim da nossa primeira parte da palestra. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de passar esse conteúdo para vocês. Se tiver alguma dúvida, assiste de novo. E pode entrar em contato comigo no contato@digofreitas.com. Vai ter mais um pouco aí na parte 2. Eu conto com vocês lá assistindo e curtindo comigo, tá bom? Pessoal, até mais então. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!